Olá, meus irmãos, nós vamos agora estudar o capítulo 14 de Romanos. Vamos começar lendo do verso 1 ao verso 4. Romanos 14, do 1 ao 4. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Nós precisamos entender o sentido dessas palavras que Paulo registra aqui. E para isso, nós precisamos também entender o contexto cultural em que essas palavras foram ditas. Existiam aqueles que já tinham uma certa maturidade cristã, aqueles que já tinham a sua consciência bem estabelecida diante de Deus, que sabiam desfrutar e gozar da sua liberdade em Cristo. Essa liberdade não era para praticar atos que fossem desagradáveis a Deus, para ferir os princípios de Deus, mas para exercer a sua liberdade em questões que não eram relevantes do viver cristão. Esses, segundo a avaliação de Paulo, eram os fortes, e aqui ele fala dos fortes e dos fracos, dos fortes e dos débeis, é o termo que ele usa aqui. Os débeis, os fracos, são aquelas pessoas que têm uma consciência instável ainda, geralmente os neófitos na fé, aqueles que ainda têm algumas restrições com relação a coisas que eles não deveriam fazer ou deveriam fazer, que eram um proceder acessório, não fundamental da fé cristã. E aqui Paulo faz uma exortação para que nós, os fortes, não sejamos colocados como juízes dos nossos irmãos, desses que são mais fracos, que têm a sua consciência instável. E a questão que está sendo tratada aqui é a questão da alimentação, da dieta, porque naquela época o paganismo dominava a cultura. Então a carne que era vendida no mercado geralmente era uma carne que era oferecida aos ídolos antes de ser colocada na exposição para ser vendida. E muitos que vinham do paganismo sabiam dessa consagração. Havia então a conversão e eles se sentiam então de uma certa forma com a sua consciência instável, a sua consciência pesava por comer uma carne que eles sabiam que era consagrada a ídolos. Todavia, aqueles que eram mais maduros entendiam que todas as coisas poderiam ser consagradas e santificadas a Deus e não haveria poder nesses elementos para macular a sua santidade, ou muito menos a sua relação com Deus. Esses eram os fortes, aqueles mais estáveis. Então o que Paulo está dizendo aqui é que os fortes não julguem os fracos. Até queria colocar aqui uma questão, essa questão do julgamento. Infelizmente nós temos muita divisão no meio cristão. Nós julgamos a doutrina defendida por outros irmãos que professam a fé em outra comunidade, em outra denominação. E via de regra essas questões que nos separam são questões acessórias do Evangelho, não são questões fundamentais. Talvez por isso o meio evangélico, o meio cristão seja tão fragmentado. Existem tantas igrejas diferentes, com tantos títulos diferentes, e as nossas diferenças acessórias, doutrinárias, vamos colocar assim, nos separam, nos afastam. É algo que precisamos rever à luz da palavra de Deus, à luz daquilo que Paulo coloca aqui. E a palavra mesmo nos diz que o reino dividido contra si mesmo não prosperará. Então, como nós podemos ser um único povo, um povo coeso, um povo forte, se há divisão no nosso meio, Vamos dar uma olhada agora no verso 10, do verso 10 ao 12. O que Paulo nos fala aqui? Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito:
Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo. Então, quero salientar algumas coisas importantes nesse trecho que lemos. Em primeiro lugar, todos haveremos de prestar contas a Deus. Haveremos de prestar contas dos dons que nos foram entregues pelo próprio Deus, para que esses dons fossem colocados em movimento no sentido de abençoar outras pessoas. Nós somos chamados por Deus não para engordarmos, para recebermos coisas espirituais, ensinamentos, uma boa doutrina, mas nós somos chamados por Deus para resplandecer a glória de Cristo, para sermos abençoadores nessa geração. E o propósito último da nossa existência é o louvor da sua glória, né? Então, nós não temos vida em nós mesmos, nós apenas refletimos a luz de Cristo. Vamos usar como exemplo a própria lua, né? Nós podemos enxergar a lua numa noite, porque a lua reflete a luz do sol. Ela é apenas um veículo que reflete essa luz. E só é possível enxergar a luz porque ela reflete, ela não tem luz em si mesma. Ela não tem essa energia que o sol tem de produzir luminosidade. Então nós somos como uma lua, nós refletimos a glória de Cristo. Não temos luz em nós mesmos, mas nós somos o canal escolhido por Deus, pela sua graça e misericórdia, para que isso se torne notório na nossa comunidade, na nossa vida, na nossa família, não é? Então, haverá um dia em que nós haveremos de prestar contas. 2 Coríntios 5,10 fala sobre um julgamento. Mas esse julgamento de 2 Coríntios 5,10 é um julgamento para recebermos galardões. Deus, ele é galardoador, e essa palavra galardão é uma palavra militar. Muitas palavras usadas por Paulo, não só em Romanos, mas nas suas epístolas, têm essa característica militar, porque eram termos muito usados naquela época e eram de fácil entendimento às pessoas que viviam ali, que estavam muito próximas da guerra, né? O Império Romano estava constantemente em guerra, né? Conquistando os outros povos. Então, os exércitos, os soldados iam para a guerra, retornavam e eram recebidos com muita festa, muita glória. Então, esse conviver com a guerra produzia, né, esse conhecimento, e esses termos Paulo usava. Então, a palavra galardoador significa você receber as insígnias pelos feitos heróicos que eram realizados no campo de batalha. Então, Deus haverá de nos dar essas insígnias. Então, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, não está em jogo aqui a salvação, mas sim o galardão. Todavia, todos haverão de se apresentar diante do trono branco, que está ali dito em Apocalipse, não todos, mas aqueles que haverão de receber a sentença da condenação. Então, haverá uma prestação de contas. Todos comparecerão perante o Senhor e todo joelho se dobrará. Todos reconhecerão que Ele é o Senhor. Mesmo um homem que tenha defendido durante toda a sua vida o seu ateísmo, a não existência de Deus, nesse grande dia, ele haverá de dobrar os seus joelhos diante do Altíssimo. Esse é um fato que a palavra nos coloca de forma muito clara. Agora eu quero chamar a atenção para o verso 12, que fala que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então eu não vou dar conta dos pecados dos meus pais, dos meus avós a Deus. Eu vou dar conta a Deus, eu vou prestar contas dos meus pecados, daquilo que eu fiz de bom, daquilo que eu fiz de ruim. Eu não tenho como prestar contas daquilo que foi cometido pelos meus antepassados. E até tem um versículo lá no Velho Testamento, dito por um dos profetas, que diz que jamais naquele dia se dirá: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Como se os pecados cometidos por gerações anteriores, ou por nossos pais ou os nossos avós, tenham qualquer tipo de penalidade
ou influência sobre nós, do ponto de vista espiritual. É claro que a influência sempre vai existir, do ponto de vista familiar, do ponto de vista social, nos ambientes onde nós somos criados, nós recebemos essa influência. Diz lá a sociologia que nós somos fruto do meio em que nós vivemos. Então recebemos sim essa carga, essa influência, e por que não dizer também da influência genética, né? Hoje a ciência genética, a engenharia genética é muito avançada e ela consegue mapear a cadeia genética humana de forma que ali você detecta algumas tendências até de caráter que podem definir a vida de alguém. Não no sentido de determinar, não, se eu tenho alguma informação genética que me impede de crer, por exemplo, eu nunca vou crer, não é isso. É como se... E aí entra o poder de Deus, para que esse poder genético, esse poder da influência social, do meio que nós vivemos, seja definitivamente quebrado na cruz de Cristo. Não quebrado através de algum procedimento que a gente possa fazer e que nos traga libertação, mas quebrado pela confiança, pela fé naquilo que foi feito há 2000 anos atrás, em que Cristo morreu naquela cruz, para que toda a maldição que recaia sobre nós seja quebrada. E aí inicie-se um processo de santificação, um processo de libertação, não baseado em atitudes ou em procedimentos que venhamos a fazer, mas na pura e simples fé no Cristo verdadeiro, na pura e simples aplicação dos princípios da fé, em que eu creio que eu fui liberto naquela cruz, e aí eu começo um processo de santificação e libertação. E para a gente terminar, versos 20 ao 23, diz assim: não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa em que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tenha para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado, se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Eu gostaria de extrair desses textos um princípio importante. Nós falamos aqui sobre aqueles que são fracos e aqueles que são mais débeis. Aqueles que são fracos e débeis e os que são mais fortes. Se a nossa consciência não nos acusa sobre fazermos algo ou não, deixarmos de fazer, e que a palavra de Deus, a doutrina, não trata de forma literal sobre isso, nós, ao fazer algo que pode escandalizar o meu irmão, ainda que isso não afete a minha consciência, ou ainda que a doutrina de Deus não condene esse ato ou essa atitude, eu devo deixar de fazer. Por quê? O que está por trás disso é o princípio do amor, é o princípio do respeito por aqueles que são mais fracos, para que a minha atitude não venha escandalizar os mais fracos. Então, ainda que a minha liberdade em Cristo permita fazer algumas coisas, mas se isso vai escandalizar o meu irmão, eu decido, por amor, não fazer. Então nós podemos aplicar esse princípio em várias coisas da nossa vida cotidiana, para que o nosso caminhar, para que o nosso proceder, o nosso estilo de vida não venha causar divisão no corpo de Cristo, para que não venha causar mal-estar entre aqueles que ainda não têm a sua consciência devidamente amadurecida em Deus. Então são princípios importantes que nós encontramos aqui no capítulo 14 de Romanos, que deve ser assim alvo da nossa meditação. Deus abençoe a todos. Obrigado.